E correndo aí este puente, não? Se tiveres fé, se tienes fé, se creres, eu tenho uma palavra de Deus que aconselho que te leas o capítulo todo de 1 de Samuel, capítulo 17. E o tema da prédica hoje, da reflexão, do pensamento é: vença o gigante de sua vida. Recorde-te que estamos aí nesta série de predicações do livro Conselho de Ouro. E mais um tema sobre vença o gigante de sua vida. Verso 40 do capítulo 17 de 1 Samuel. E tomou seu cajado em sua mão e escorreu 5 pedras lisas do arroyo, e las puso em um saco pastoril, e no zurrón que traía, e tomou sua onda em sua mão e se foi hacia o filisteu. Quando hablamos de gigante, recordamos logo de la luta de Davi com o gigante Golias, melhor dito, de la vitória de Davi sobre Golias, porque não houve luta. Tampouco Davi lhe chamava gigante, chamava de incircunciso, ponia ele no seu sítio. Com essa história aprendemos muitas coisas, como por exemplo, muitas vezes nosso maior inimigo está interiorizado em nós outros mesmos. São eles os sentimentos de medo, baixa autoestima, complexo de inferioridade, e etc. Poderíamos estar aqui falando de muitos. Davi não tinha esses tipos de inimigo, porque ele tinha no coração o verdadeiro gigante. Como lemos no versículo de Jeremias 20, verso 11, mas Jeová está comigo como poderoso gigante. Portanto, os que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Serão avergonçados em grande maneira, porque não prosperarão. Tendrão perpétua confusão que jamais será olvidada. Quem tem Deus como seu Deus, realmente ele se manifesta no momento de angústia, no momento de desafio, no momento de peleia, no momento de guerra, como nosso protetor, como nosso guerreiro, como nosso poderoso gigante. Só podemos superar nossos gigantes internos quando exercitamos a fé em Deus e entregamos nossa vida completamente em suas mãos. Todo cristiano que já enfrentou gigantes na vida sabe que é impossível vencer o gigante com a força humana. É por isso que no capítulo 17 de 1 Samuel, no verso 37, Davi añadiu assim: E Deus que me ha livrado de la garra do leão e de las garras del urso, ele também me livrará de la mano deste filisteu. E dijo Saul a Davi: Ve, e o Senhor esteja contigo. Sabe por quê? Porque o profeta Zacarias, através do Espírito Santo, nos revela a força do cristiano. O cristiano não batalha com suas próprias mãos, porque não com exército nem com força, senão com meu espírito, ha dito o Senhor de los exércitos. Você, hermano, jamais conseguirá derrotar o gigante de la vida com as armas carnais. Então, se Davi dijo ao filisteu: Tu venes a mim com espada, com lança, com jabalina, mas eu vengo a ti em nome de Jeová de los exércitos, o Deus de los esquadrões de Israel, a quem tu has provocado. Jeová te entregará hoje em minha mão, e eu te vencerei, e te cortarei a cabeça, e darei hoje os corpos de los filisteus a las aves do cielo e a las bestias de la terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que Jeová não salva com espada e com lança, porque de Jeová é a batalha, ele os entregará em minhas mãos. Que fé tinha Davi! Me encanta esta palavra, esta fé, esta convicção, sem ter nenhuma arma, uma espada em suas mãos, sem ter nem nada assim, solamente a funda e a fé em Deus. Por isso que Pablo escreveu aos Coríntios: porque as armas de nossa milícia não são carnais,
sino poderosas en Dios para la destruição de las fortalezas. La verdadeira fé, meu irmão, nunca retrocede em momentos em que és provada, pero corre hacia adelante ao objetivo, ao blanco. Isso que ocorreu com Davi. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e echou a andar para ir ao encontro de Davi, Davi se deu prisa e correu à la linha de batalha contra o filisteu. E metendo Davi sua mano em la bolsa, tomou de allí uma pedra e la tirou com la onda, e heriu ao filisteu em la frente, e la pedra quedou cravada em la frente e caiu sobre seu rosto em terra. E Davi venceu o gigante Golias solamente com uma pedrita. Que poderá ser Deus com tu fé, com esse problema que tu está passando? Seja em qualquer âmbito, seja no âmbito familiar, no âmbito laboral, incluso a ti, companheiro de ministério, no âmbito ministerial. Que disse as Escrituras? Mas o justo viverá por fé, e se retroceder, não agradará a minha alma. Pero nós outros não somos de los que retrocedem para a perdição, senão de los que têm fé para a preservação de alma. Deus não está limitado, meu irmão, minha irmã, ao que pode fazer quando Ele deseja bendizer seu povo. Ele tanto pode usar elementos inusitados como na quejada de asno, assim como utilizou Sansão, como também pode usar uma asna para falar, como ele utilizou com Balaão. E no versículo das Escrituras nos deixa claro que Deus usou a Davi, um jovenzito, um pastor de ovelha, que com uma onda e uma pedra venceu o gigante Golias e o temido inimigo de Israel. Foi isso, o mesmo Deus que utilizou a Davi, que utilizou a Sansão, que utilizou a Moisés, que utilizou a Josué, Ele quer utilizar a ti, Ana, Ele quer utilizar a ti, Maria, Ele quer utilizar a ti, Carlos, Ele quer utilizar a ti, Andrés. Então, se nós outros devemos estar entregando a 100% nossa vida a Ele e confiando nesse Deus que pode todas as coisas. Não se preocupe, Deus é o nosso amparo, nossa fortaleza, porque quem toca em ti, meu irmão, minha irmã, está tocando em la linha de los ojos de Deus. Tu está bajo de las alas do Todo-Poderoso. Veamos lo que uma perspectiva de fé pode fazer. Os soldados de Israel veiam um gigante. Sem embargo, Davi veia um mero mortal e incircunciso que desafiava ao Deus Todo-Poderoso. Assim devemos mirar as circunstâncias impossíveis desde o ponto de vista de Deus, pois isso nos ajuda a interpretar de maneira bíblica a los problemas que são insolúveis a nossos olhos naturais. A fé não é solo uma declaração de princípios bíblicos, senão que determina uma ação que produz em nós obediência e nos permite frutificar em muitas áreas de nossa vida, no âmbito espiritual principalmente, pero do âmbito espiritual será trasladado para o âmbito material, para nosso mundo físico. Mientras o exército de Israel permanecia paralisado com medo, Davi reconheceu a importância de atuar por fé. Não podemos usar, aqui outra lição, não podemos usar a armadura de Saul e a armadura de Deus ao mesmo tempo. Usar a fé que temos e os dons que Deus nos ha dado. Não logra estar imitando uma outra pessoa, copiando uma outra pessoa. Tu tens uma identidade, tu tens uma personalidade. Nós outros somos criaturas que não somos uma repetição de outra pessoa. Aunque tu seja gemelo, mellizo, seja o que fuera, parecido, pero tu não eres lo mesmo. Deus utiliza as pessoas com suas qualidades, com seu caráter, com suas personalidade. Saul prestou sua armadura a Davi, pero não foi igual. Davi não sabia caminhar com a armadura de Saul. Então,
Não imite outra pessoa, seja tu mesmo, atue com autenticidade, pois a armadura de Saúl impõe limites à la fé, pero a armadura de Deus não há limite. Aí é que está a clave. Utiliza as ferramentas que Deus está te entregando em mano. Eu queria cantar, eu queria fazer outras coisas. Mira, Deus não se equivoca. Se Deus te pôs numa posição, siga adelante, siga firme nesta posição, que Deus vai te honrar. Não desprecie as pequenas oportunidades. Entenda que elas nos preparam para as grandes conquistas. Que digo de Davi? Davi era o menor de sua casa. Seguiram, pois, os 3 maiores a Saúl, pero Davi havia ido de volta, deixava Saúl para apacentar as ovelhas de seu padre. Davi não peleou, não se queixou de ser pastor de algumas poucas ovelhas de Isá, porque num dado momento, Deus tinha agora outros planos para Davi. Que dijo o Senhor em la parábola de los talentos? O Senhor lhes dijo: Bem, bom servo e fiel, sobre o pouco has sido fiel, sobre o muito te pondré. Entra no gozo de tu Senhor. Seja fiel no pouco. Se é para limpar a casa de Deus, limpe a casa de Deus como se fora uma nave, uma coisa maravilhosa, como se fora um palácio, e realmente és um palácio, porque ali tem um rei de reis, senhor dos senhores. Se és para guardar alguma coisa, que guarde, haga a coisa com excelência. Os gigantes são grandes. Outra característica é que os gigantes são grandes em aparência. Assim eles podem imprimir medo e querem impedir nosso avanço. Todos aqueles que nunca ou jamais intentaram ou derrotaram um gigante em la vida, lhe dirão que é impossível derrotá-lo, pero siga adelante. Jesus é aquele que nos dá graça, aquele que nos dá força, aquele que nos dá fortalecimento. Então se dijo Davi a Saúl, não podrá, aliás, dijo Saúl a Davi, não podrás tu ir contra aquele filisteu para pelear com ele, porque tu eres muchacho e ele homem de guerra desde sua juventude. Nos exemplos de Davi, nos exemplos de José e o exemplo de Caleb não estão registrados simplesmente para adornar a Bíblia, senão para animar-nos e ajudar-nos a vencer nossos paradigmas, nosso gigante. Cuidado com as vozes externas que podem minar a fé. Não escute as declarações tipo, você é demasiado jovem, ou você não tem experiência. Muitas das vezes essas palavras são ditas por pessoas que amamos e respeitamos. Foi dita por Saúl, o rei, e foi dita por Eliabe, o irmão de Davi. Davi confiou em Deus e isso o impulsionou a seguir adelante. A confiança de Davi em Deus nasceu de um relacionamento que ele tinha com ele e livrou ele de los perigos iminentes, como do ataque de leões, de las garras de urso, de la mano de Golias e de la lança de Saúl. Deus nos livra dos inimigos e dos falsos amigos. Aleluia, Deus é fiel. Não permita que os pequenos problemas que hoje crescam se convertam em gigantes amanhã. Golias não nasceu gigante, nasceu como um pequeno bebê normal e corrente, pero foi alimentado e com o tempo se transformou em gigante. Se tu tem um problema nesta vida, traga a solução hoje mesmo para ele. Então se haga como Davi isso, busca a Deus, busca a solução de seus problemas. Tenho uma pergunta para fazer a ti. Quais são os gigantes que tu tens que vencer hoje? Eu quero orar por ti.